Muito bom dia a todos. Agradeço desde já a vossa disponibilidade, o facto de terem largado tudo aquilo que tinham por fazer o dia de hoje e exclusivamente a esta hora para fazerem parte deste debate. Agradecer também àqueles que nos acompanham através das plataformas digitais, que são o Facebook e o Instagram. Agradecer também a todos aqueles que tinham vontade de cá estar, mas por razões alheias à sua vontade não conseguiram fazer parte deste nosso debate. Quero também reiteradamente agradecer a vossa paciência, a vossa compreensão, porque este debate devia ter acontecido semana passada, mas por razões alheias à nossa vontade, também por razões técnicas, não conseguimos levar em diante aquilo que eram os nossos objetivos ou o debate em torno da pessoa idosa. Mas se calhar é daqueles males que vêm para o bem. Esta é a Semana do Idoso e como estamos aqui para discutir a problemática da terceira idade, se calhar veio mesmo a calhar. Sem me alongar neste termo de introdução, vou apresentar o nosso painel de debate. Nós temos aqui a participação, ou contamos com a participação da Ana Moraes, que é psicóloga clínica e tem intervenção na área da terceira idade, nos processos ligados a reformas também, assiste à terceira idade naquilo que diz respeito a assuntos ou problemas ligados à psicologia. Temos também a participação do Dr. João Nyamposa, que é advogado na área dos direitos humanos. Também contamos com o Dr. Jorge Matin, que é médico, ativista do Observatório Cidadão para a Saúde e é membro também da AMAD. E ao longo da nossa conversa também vamos poder contar com algumas participações, como da ativista Joana Gemo, que é assistente geriatra e trabalha com esta classe social há mais de 10 anos em Portugal. Contamos também com a participação do Pedro Mondlane, que é coordenador dos serviços sociais do Distrito Municipal Cambuquana e que é responsável pelo Centro Aberto de Maguaninse. Portanto, está aberto o nosso debate. Vou passar a palavra para a doutora Ana Moraes para dar o seu contributo naquilo que tem sido a sua experiência com esta classe social. Ana, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande para mim participar deste painel e deste debate tão importante para nós todos, não só para os idosos que já são idosos agora, mas também para nós que estamos a caminho, se tivermos a sorte de continuar vivos, porque só não chega a velhice quem morrer mais cedo. Então, eu agradeço muito, sinto-me honrada. E eu espero contribuir com algum conhecimento, mas também com pequeno germe, não é, da vontade de construirmos uma sociedade mais tolerante e mais aberta para os idosos, para todos nós quando estivermos naquela fase. Obrigada, Ana. Disse aqui uma coisa muito interessante, que nós somos jovens e estamos a caminhar justamente para a fase da terceira idade. Vi alguma passagem por aí, se calhar até foi uma coisa que eu registrei no meu WhatsApp, coloquei como status, uma frase muito bonita de uma idosa que dizia que a velhice é a juventude que deu certo. Portanto, nós todos, se queremos dar certo, temos que preparar aquilo que é o nosso destino, que é a terceira idade. Portanto, João Nyamposa, bom dia. João Nyamposa. Bem, parece que o João está a ter algumas dificuldades em poder entrar e não vejo aqui o Matine. Consegue vir? Matine, consegue entrar? Bem, Ana, parece que vamos continuar nós as duas aqui. Eu estou aqui, bom dia a todos e todas. Matine?
Sim, conseguem me ouvir? Bom dia. Bom dia. Sim, sim, sim. Digo bom dia a todos e todas. Agradecer também pelo convite de poder contribuir para o debate e também para a promoção de direitos da população idosa em Moçambique em particular. Obrigada, Matine. João, já consegue nos ouvir? João? Bem, parece que o João está com alguns problemas para dar a sua intervenção. Bem, acho que ele pode nos encontrar pelo caminho. O nosso tema de debate hoje é os desafios da terceira idade, sobretudo. Alô, Ivete, consegue ouvir? João, já consegue nos ouvir? Sim, eu consigo ouvir perfeitamente, só não conseguia fazer-me ouvir. Consegue ouvir? Tudo bem, agora já consegui. Dizia eu muito obrigado também pela oportunidade que nos dão de participar neste debate e estamos aqui, pronto, para desenvolver. Obrigado. Obrigada. Portanto, dizia aqui que o nosso tema de debate são os desafios da terceira idade em Moçambique, sobretudo em tempos de pandemia, desastres climáticos e conflitos militares. Portanto, o que é que nós temos aqui a dizer sobre os desafios da terceira idade, tendo em conta a nossa situação social, que Moçambique é um dos países mais pobres e a pobreza incide necessariamente na terceira idade? Ana, quer começar? Bem, terceira ideia que eu aqui juventude seguida aos atividades de saúde adequadas e há uma negligência muito grande que fazemos com a nossa saúde quando somos mais novos. O nosso estilo de vida também vai ditar como nós vamos envelhecer. Então, é importante tocarmos nesse assunto. Temos também as condições atmosféricas e o IDAI e o QNET, todas aquelas convulsões atmosféricas vieram provar a nossa fragilidade como país para resolver problemas para os mais novos e ainda mais para aquelas pessoas que não vão conseguir correr, não vão conseguir carregar os seus bens, que não vão conseguir cuidar ou carregar o seu próprio corpo para poderem se afastar do perigo, digamos assim. Então, são muitas as condições que os idosos têm e que vão desafiar a sua própria vida. Então, as guerras, já falamos, eles não vão conseguir correr. Quando nós estamos a pensar na população frágil ou vulnerável, são os idosos, as crianças, as mulheres. Então, é natural que a gente pense assim, porque de facto há limitações que são muitas e são agravadas por estas condições que nós já dissemos. Em Moçambique temos ainda outra condição, que é o HIV. Com o HIV, embora estes idosos já tenham todas as sobrecargas de terem crescido sem uma saúde como deve ser, já chegam à sua idade debilitada e ainda mais têm que lidar com o envelhecimento e as incapacidades do corpo, precisam de cuidar dos seus netos, dos filhos, dos seus filhos que vão sendo perdidos ou vão perdendo a sua vida por causa do HIV. Então, os desafios são imensos.
E além disso, como disse muito bem, há o estigmatismo a nível psicológico. O fato deles já estarem velhos, de não se lembrarem de algumas coisas que são importantes à sua saúde. O fato dos nossos avós serem chamados de feiticeiros é muito difícil, porque realmente deve ser muito complicado serem estigmatizados por não ouvirem, mas serem estigmatizados por continuarem velhos e continuarem e terem que lidar com a perda dos seus filhos, com a perda dos seus familiares, e por causa disso serem chamados de feiticeiros. Eu imagino como isso deve ser difícil para os idosos. Então, eu não queria polarizar aqui a conversa, não queria concentrar em mim, mas existem imensos desafios. E uma das coisas que também é preciso termos em consciência é que os velhos, os idosos, as pessoas que têm mais idade que nós, que já estão para ir para os 60, 55 para as mulheres e 60 para os homens, como diz a nossa lei, não é? Elas são impedidas de viverem a sua vida na plenitude, não só pelas condições físicas e psicológicas próprias da sua idade, não é? E das suas vivências passadas, mas também porque muitas vezes eles perdem os seus parceiros e são impedidos de retomar e de decidir se querem ou não ter uma vida sexual, amorosa, não é, saudável, porque supostamente os idosos não têm sexualidade, não têm o direito à sexualidade. Então este também é um desafio que eu gostaria de ouvir, talvez os meus colegas já abordarem um bocadinho mais também. Enfim, aqui está aquilo que eu tenho a dizer sobre os desafios. Bem, a Ana fez aqui uma grande provocação, não é? E, de certa forma, acho que o Dr. Martino aqui vai poder nos explicar algumas coisas, dar algum contributo na área de saúde. Quais são os desafios, tendo em conta que a pandemia é, de facto, um dos assuntos que nós vamos aqui tratar, ou estamos aqui a tratar, a pandemia da Covid-19, incide diretamente na terceira idade, colocando esta camada social numa situação ainda de maior vulnerabilidade, tendo em conta as suas fragilidades imunológicas. Quais são os desafios concretos que Moçambique encontra para lidar com a terceira idade nesta fase da pandemia? Martim? Sim, muito obrigado pelas perguntas que são bastante pertinentes. Sabendo do contexto de Moçambique, onde a população idosa, a nível de... Nós temos a terceira maior população idosa em termos na zona subsaariana. Isto também mostra um pouco o nível de peso que essa população vai ter em vários campos, não é? O campo de saúde não seria o campo que seria excluído em relação a isso. Também é preciso também entender que, em termos de campo de saúde, sempre a população idosa aparece muitas vezes como uma população invisível. Primeiro, porque a nossa estrutura de população é uma população muito jovem, não é? Então, faz com que uma grande população de uso, por exemplo, olhando para a questão de ocupação de camas, olhando em termos de doenças, vamos ver que uma grande parte da ocupação de camas e das doenças que tem, em termos de perfil epidemiológico de Moçambique, atua muito na população jovem. Primeiro, pela pirâmide etária que Moçambique apresenta. Não é? Então, normalmente, o idoso aparece invisível. Também temos que entender também aquilo que tem uma outra grande influência. Não é? Quando a gente faz assim, por exemplo, o que influencia, por exemplo, na assistência médica, a questão da amnésia social, a amnésia clínica. Normalmente, o idoso, em contextos moçambicanos, o idoso pode ser variado em várias coisas. Por exemplo, um contexto importante, pelo nível que temos de alta fertilidade e fecundidade, tu tens
raparigas ou mulheres a terem filhos mais cedo. Os jovens têm filhos muito mais cedo. Então, no nosso conceito até cultural e social, quem já tem neto já é considerado como uma pessoa que já é uma pessoa idosa, é uma pessoa velha, mais velha, idosa, tudo isto. Não é? Então, a questão demográfica, em termos de, por exemplo, de olhar para a idade, que acima de 65 anos ou 60 anos seria uma pessoa idosa, aqui em Moçambique ainda é com bastante desafios. Então, quando a gente faz a análise da pessoa que chega ao hospital, muitas vezes pode ser identificada como idosa, não só pela idade, mas também pelo aquele contexto social com que ela é caracterizada. Não é? Como falou a dona Ana, a questão da pessoa que vive com dependentes, não é? E também tem a ver com a questão das capacidades, não é? E também, quando a pessoa não tem capacidades, é uma pessoa descapacitada nesse sentido, uma pessoa com menos capacidade da autonomia, não é? De fazer alguns autonomia próprias dela, por exemplo, higiene, de mobilidade, disso, também ela recai sobre este grupo, como um grupo de idosos, como um grupo incapacitado. Mas este é no contexto social. Agora, se olharmos na questão de saúde, em termos de quais são aquilo que seriam os grandes desafios que temos experimentado em relação à população idosa. Não é? Nós podemos ver que não só essa mudança de organismo, né, do indivíduo, que ele muda o seu organismo, esse organismo ele muda também na mesma proporção também que aparecem novos elementos, elementos podemos chamar aqui de doenças, não é? E ocupam, podemos dizer assim, o maior em todos os sentidos, os 5 sentidos que temos. Não é? Falamos aqui da visão, né, da audição, do olfato, do paladar, do tato. Não é? Então, estes 5 sentidos, nestas mudanças do organismo, são afetados. Alguns piores que outros menos ainda. Não é? Então, este é um fator muito importante que determina, acima de tudo, qual será a saúde do idoso nos próximos tempos, ou qual será a qualidade de vida do idoso, né, em termos de saúde. Se vai falar aqui de alguns são aspectos externos, alguns são aspectos internos, alguns são visíveis ou são invisíveis. Por exemplo, a questão do paladar, normalmente nunca conseguimos ver. A questão da visão, conseguimos ver que a pessoa não vê, porque sempre chuta, empurra as coisas. A questão do olfato é que nós temos que gritar para poder ver, nós temos que poder ouvir, para chamar a atenção, para prestar atenção a nós. Não é? Então, aí conseguimos ver que são as capacidades que a pessoa tem. O olfato, muito difícil, é um elemento muito invisível que muitas vezes não temos capacidade de identificar muito rapidamente. Estou falando de uma identificação de um diagnóstico não clínico primeiro no hospital, mas diagnóstico em casa. Então, normalmente o idoso chega ao hospital muito atrasado, né? Bastante tarde, porque alguns elementos importantes, como por exemplo o paladar, ele chega porque já está desnutrido, né? Não come porque também já perdeu o paladar. O tato, muitas vezes o idoso é uma pessoa que vive isolado, então muitas vezes não se sabe se tem sentidos de apuragem em relação ao tato. Não é? Relação ao olfato. A visão, normalmente, se ela ou ele era uma pessoa que tinha uma grande mobilidade, quando a sua mobilidade fica reduzida, quando a pessoa começa a fazer acidentes, normalmente as pessoas que têm problemas de visão e audição, normalmente vêm ao hospital porque tiveram um acidente, caíram, bateram num fogão, neste caso num fogão de carvão, ou sei lá, ou num balde de água, que depois tiveram que cair e tiveram problemas com o fêmur e tudo isso. Não é quando aparecem no hospital. Mas estes 5 sentidos são aqueles que muitas das vezes ditam, em primeiro lugar, aquilo que devia ser uma amnésia social e clínica do idoso em relação ao chega ao hospital. Depois, há aquilo que são as doenças que chamamos, muitas vezes, de idosos sofrem de doenças que chamamos aquelas doenças silenciosas, não é? Que são muito caracterizadas em nós que chamamos de doenças silenciosas. Neste caso, vamos falar de doenças de hipertensões, doenças de diabetes, por exemplo, não é? Que normalmente vão influenciar muito a questão da insuficiência cardíaca, e nós vimos que este doente tem esses elementos como importantes para ver o derrame, né? Os derrames, que chamamos de acidente vascular cerebral. Tem a questão da pneumonia. Essa é uma das questões, por exemplo, em relação ao Covid. Porque que o doente idoso é uma produção de risco, não só pela questão imunológica, não é?
dele, mas também porque ele é muito propenso a doenças ligadas às doenças respiratórias. Não é? A questão do câncer, não é? O enfisema, a bronquite crónica. Não é? Depois temos a infecção urinária, a osteoporose, a diabetes, o Parkinson, né? O Alzheimer. Então, são todos esses elementos que são muito comuns na população idosa. Não é? Mas um elemento muito importante em termos de se olharmos para as estatísticas, em termos de os serviços que são mais procurados pela população idosa, não é? Primeiro, são os serviços ligados à urgência, por causa dos acidentes que ocorrem, a população idosa cai e bate-se com qualquer coisa e tudo isto. Não é? Depois tem os serviços de oftalmologia, porque é onde o idoso com elemento muito mais forte, a família fica muito assustada, porque é a parte muito mais, digamos assim, visível na família, quando o seu ente querido, neste caso a população idosa, não consegue, por exemplo, ver. Não é? Não consegue ler, ele deixa de ler, não consegue ver, não consegue caminhar, não consegue orientar-se na casa com a perda da visão. Não é? E quando são os serviços, que devemos chamar assim, os pontos de entrada para chegar ao hospital. Mas depois temos aquilo que chamamos do perfil epidemiológico, né, moçambicano, onde temos doenças muito comuns. Não é? Neste caso, falamos de doenças como o HIV, a tuberculose, doenças como malária, não é? Que são doenças com um grande peso no sistema nacional. E essas doenças são aquelas que muitas vezes levam a população idosa a aproximar-se do hospital. Mas em algumas doenças crónicas, como essas de HIV e tudo isso, muitas vezes a população idosa aparece como acompanhante, não é? E acaba sendo integrada no serviço, uma parte dela. A outra tem essa questão que eu falei no início, que é a questão social, em termos da etiologia, não é? Por exemplo, dizemos que, como definimos a população idosa, a maneira social, ela vai dizer que eu já estou velha porque eu já tenho netos em casa e eu também já não trabalho, quer dizer, né? Porque tem uma discapacidade, não pode, por exemplo, sofrer um acidente e não tem uma mobilidade, ela já se acha velha. Então, normalmente, ela chega ao hospital e ela identifica socialmente como uma pessoa velha, mas em termos daquilo que olharmos a idade como um elemento importante de definição da população, daquilo que podemos definir como população idosa, ela não é, mas por isso ela se sente uma pessoa idosa. Então, tens muitos pacientes do HIV, tuberculose e de outras doenças que se sentem, eles por si só sentem como população velha, como fazendo parte deste grupo de população velha, mas que eles não são, olhando para a idade. Tá? Então, esse seria o primeiro elemento da minha intervenção. Obrigado. Muito obrigada, Matilde, muito obrigada pela tua contribuição. Tocou aqui num elemento que, por acaso, estive aqui a olhar algumas notas da Organização das Nações Unidas, que fala que a terceira idade ela é dividida em 3 grupos. Em função da idade, temos os pré-idosos, dos 55 aos 66 anos. Temos também os idosos jovens, que estão entre os 65 aos 79 anos de idade, ou 60 a 69 para regiões como África, Ásia, neste caso, regiões do terceiro mundo. Então, isso para dizer que existem algumas pessoas que atingem a terceira idade também pela limitação do corpo, não é? Pela deficiência ou dificuldade motora e todos aqueles outros elementos que o Dr. Martins fez aqui questão de mencionar. Agora, a terceira idade também, devido à evolução da medicina e outros fatores, está a evoluir. Estima-se que até 2050 ela chegue a atingir mais de 15% em relação àquilo, ou esteja acima da percentagem da população jovem. Queria aqui saber como Moçambique, sendo um país do terceiro mundo, e tendo aprovado a sua lei da proteção e promoção dos direitos da terceira idade, como é que nós nos enquadramos para evitar aquilo que são os dilemas da terceira idade no respeito aos seus direitos? João Nhamposa pode nos ajudar?
estamos de facto a acompanhar esta evolução do mundo em relação à esperança de vida do ser humano que tende a vir a aumentar? Em termos daquilo que são as legislações de acompanhamento da promoção dos direitos da terceira idade em Moçambique, sobretudo? Muito bem. Obrigado mais uma vez. João? Sim? Consegue ouvir? Sim, sim. Dizia eu, mais uma vez, obrigado pelas questões que coloca, extremamente pertinentes e de difícil resposta, na verdade, não é? Não existe uma resposta acabada para as perguntas que colocam. Eu ia começar por ler um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz, na verdade é o primeiro artigo, um dos artigos mais importantes, que diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Eu penso que esta disposição é princípio base do tratamento que temos de ter, não só com os idosos, mas com qualquer pessoa, apenas por se tratar de pessoa humana, questão da dignidade humana. E hoje, quando a gente olha para a situação dos idosos, é muito triste, e a pergunta que nos vem à mente, pelo menos para mim, é a seguinte: de que adianta prolongar a vida se quando chegar à fase do idoso vamos ser maltratados? Então, para que todo esse esforço? Prolongar a nossa vida, cuidar da saúde e todos aqueles dizeres de longa vida, meu irmão, longa vida, meu amigo, para no final termos uma vida desgraçada, de maus tratos, porque é assim que são tratados, pelo menos a nível de Moçambique, é assim que os idosos são tratados, sobretudo no contexto em que é colocado este debate, o contexto do IDAI, o contexto da guerra e da fome. Então, o princípio da igualdade está aqui posto muito em causa. E um dos desafios maiores que nós temos em Moçambique é o da proteção social do idoso. Até que ponto nós conseguimos materializar a proteção social da pessoa idosa? É verdade que temos uma lei de proteção do idoso, mas é meramente formal. Em termos práticos, quase que não se materializa esta lei, porque a discriminação contra a pessoa idosa é elevada. É elevada em que termos? É elevada do ponto de vista, por exemplo, do acesso ao transporte público. O idoso tem dificuldades de acesso ao transporte e não é criada esta camada social. Se és idoso, tens dificuldades sérias de acesso ao transporte, sobretudo se for de sexo feminino. Idosa, uma pessoa idosa e mulher, quer dizer, é uma dupla discriminação. Então, esta pessoa tem dificuldade de sociabilidade devido à falta do transporte. É obrigada a isolar-se, é obrigada a ficar em casa, ok? É obrigada a ficar em casa. E muitas das vezes, quando esta pessoa tenta trabalhar, tenta namorar, tenta estabelecer novas relações, nós próprios jovens costumamos dizer: mas na sua idade ainda queres trabalhar,
mas na sua idade ainda queres namorar. Quer dizer, há uma exclusão social, há uma marginalização da pessoa idosa do ponto de vista prático. E isso muitas vezes acontece mesmo a partir da família. E alguns idosos que ainda trabalham, a pergunta que a gente coloca é: mas na sua idade o senhor ainda trabalha? A senhora ainda trabalha? Não está cansada? Não quer dar espaço aos jovens? Como se eles não pudessem trabalhar. Então, estou a dar aqui alguns exemplos de discriminação, de maus tratos, de violência contra a pessoa idosa, que é recorrente, pelo menos em Moçambique. Então, eu penso que, apesar de termos alguma lei, do ponto de vista prático, o desafio ainda é muito grande. E quando eu falo da sociabilidade, dos direitos humanos da pessoa idosa, é preciso também ter em conta que a pessoa idosa em Moçambique quase que não tem cidadania. Ela própria não tem um espaço para exercer cidadania, porque são pessoas marginalizadas, são pessoas desprezadas. Atenção que nós sequer temos um fórum de pessoa idosa. E para terminar esta minha primeira intervenção, vou dar aqui mais um exemplo de marginalização, de esquecimento, na verdade, dos direitos da pessoa idosa. Há de reparar que em Moçambique, ao longo do ano, há determinados órgãos de soberania que, por obrigação legal, têm de dar informes, relatórios relativamente à situação da justiça em Moçambique, relativamente à situação dos direitos humanos. Falo da Procuradoria-Geral da República. Dificilmente você há de ouvir no relatório da Procuradoria-Geral da República abordar a questão da violência contra o idoso. Esta matéria é completamente esquecida. O mesmo acontece nos informes que são dados pelo Presidente da República. Esta matéria é completamente esquecida. Igualmente acontece nas intervenções do governo a nível da Assembleia da República, naquelas sessões de perguntas e respostas ao governo pela Assembleia da República, dificilmente você há de ouvir algo do governo relativamente à violência, à justiça, aos direitos humanos da pessoa idosa, e pouco ouvimos de questões que advêm da própria Assembleia da República, dos próprios deputados, para o governo relativamente à atuação da administração pública no que diz respeito à proteção social da pessoa idosa. Paro por aqui, por enquanto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pela suas ricas contribuições aqui em relação àquilo que são os direitos. Vamos abrir um bocadinho o debate, falarmos de forma um pouco mais restrita naquilo que é a problemática dos conflitos armados. Como é que a questão da terceira idade, como é que nós lidamos dentro dos conflitos armados ou dentro das regiões onde existem os conflitos armados, como é que é tratado o idoso conflitos armados? Estamos a falar da comunidade no geral, dentro dos acampamentos, dos acampamentos dos refugiados, se houver uma questão de conflito a nível da família, como é que é tratada esta questão da terceira idade, tendo em conta as discriminações que já foram aqui levadas em conta. Ana Moraes, volto para si de novo, vamos olhar também um pouco no campo da psicologia desta terceira idade. Diz-se que quando tratamos o idoso de forma, quando chamamos a ele de velho, esse velho não pode entrar aqui no meu carro, como o doutor Nhambosa estava a falar das questões dos acessos ele esteve a falar dos acessos aos meios sociais, que é a questão do transporte público. E quando olharmos para dentro dos conflitos armados, dentro da família, dentro das zonas de acolhimento ou lar
dos refugiados. Como é que é tratada essa questão da terceira idade? Existe algum tratamento especial, tendo em conta as suas limitações? Ou se calhar o próprio idoso, ele gosta de ser tratado de forma discriminada, nem que seja uma discriminação positiva. É bom tratar, é bem visto tratar o idoso como idoso, tendo em conta, de facto, as suas limitações físicas. Exato. Bom, na verdade, tudo que todos nós queremos é ter autonomia para tomar decisões e também independência para fazer face e dar continuidade ou executar as decisões que tomamos. Ora, já temos os desafios psicológicos, os desafios fisiológicos que limitam o idoso, não é? Por exemplo, a nível psicológico, nós já vemos também com os idosos, por causa dessas limitações e por causa das questões que o Jorge referiu, não é? Ele pode ter dificuldades em escutar, pode ter dificuldades em abordar pensar para elaborar os seus pensamentos e comunicar as suas necessidades. E também a limitação de movimento, que muitas vezes estou aqui com uma imagem do idoso na paragem, a querer subir o chapa, e porque não consegue levantar a perna, então o chapa vai-se embora porque estão a perder dinheiro, entre aspas, o que traz uma grande limitação e exposição à discriminação do idoso. É preciso nós retomarmos também a questão do diagnóstico precoce que o Jorge referiu e a necessidade de nós termos um atendimento globalizado, digamos assim, para a prevenção destas condições debilitantes no idoso. Agora, quando vamos falar nas guerras, eu estou aqui a imaginar aquele idoso que se apegou àquela árvore onde enterrou os seus pais, os seus avós, os seus antepassados, ou então os seus filhos também. Então, eu imagino como muitos nossos idosos têm a dificuldade de libertar, porque eles se apegam a determinadas coisas, transferem emoções e sentimentos para coisas, não é, como substituição de relacionamento afetivo com pessoas, não é? E por causa disso eles poderão ter maior dificuldade em abandonar aqueles postos, não é? Que são uma referência à sua vida, aquele momento em que eles foram mais independentes, o momento em que eles tinham maior autonomia, e também é o contacto deles com a realidade, o que torna-os muito mais expostos às guerras, quer seja a nível físico da crueldade que as guerras provocam e que existe nas guerras, e também sob o ponto de vista psicológico, no sentido em que eles vão ficar sozinhos, vão ficar abandonados por aqueles que são mais jovens e vão correr para outros sítios onde possam ter melhor possibilidade de integridade física. Então, os idosos, eles vão ficar mais ansiosos, vão ficar mais tensos, vão ter dificuldades de ter referências, e as guerras trazem outras informações, não é? As guerras trazem outra crueldade para os idosos, o que transforma ainda mais a sua vida numa triste realidade, digamos assim. Uma das coisas que o Dr. Nyamposa referiu muito, que é que não ouvimos falar muito do que está a acontecer com os idosos, como é que estão a tratar necessariamente, como é que o nosso país está a tratar os idosos nessas condições, nessas situações. Sabemos, sim, que há espaço para todos nos acampamentos, e sabemos também que há limitação de recursos. E, por outro lado, os idosos já sentem um peso quando as outras pessoas os veem como alguém que está a tirar, não é? Está demasiado já natural que eles se sintam mais culpados, e eles têm dificuldades em lidar com as perdas.
não é? E não é só a perda da capacidade cognitiva, a perda da capacidade física, mas também a ocupação do espaço, o sentimento de que está a ocupar o espaço, a perda dos seus entes queridos. Então, é perda dos que fogem e é perda daqueles são aqueles que têm a tradição, são aqueles que conhecem a nossa história, muitas vezes chamados feiticeiros, porque são aqueles que conhecem o passado e que sabem quais são, não é porque é que esta realidade, este tempo, porque é que nós estamos a sofrer assim? E eles contam-nos, não, é porque nós temos uma história, nós estamos a, não é por causa das crenças que nós temos, não é? Nós estamos a pagar este pecado, digamos assim. Estou a falar em termos de crenças. E muitas vezes são os idosos que, em parte, são responsabilizados por não resolverem os problemas. Então, tem estes dois lados, né? O poder que eles têm, porque eles têm a história, têm a nossa cultura na sua cabeça, e por outro lado, o fato deles não conseguirem pensar, não conseguirem transmitir, e as limitações, e a falta de recurso, enfim, é um conjunto que eu própria, quando começo a abordar, eu quase me perco, porque, de facto, temos estes dois lados. Então, de uma forma resumida, existem sim orientações técnicas para cuidar primeiro das pessoas mais vulneráveis no campo e em condições de vulnerabilidade. Acredito também, assim, bem lá no fundo, que os idosos, em alguns momentos, são poupados por causa dessa limitação. Né? Poupados pelas pessoas que fazem as guerras e os guerrilhos. Então, isto, em alguns momentos, pode ser um lado bom, porque eles mantêm-se vivos, não é? As comunidades protegem os idosos no sentido em que eles têm a história, eles têm a cultura, eles são a nossa biblioteca, e é por isso que eles são preservados. E muitas vezes é a eles que nós vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria. Por outro lado, naturalmente, existem estas dificuldades que foram aqui realçadas pelo João Nhamposa, que é muito difícil ser idoso, ainda ser mulher, justamente porque os recursos são limitados no nosso país, e infelizmente os idosos às vezes são vistos como um grande peso e concorrem para a partilha daqueles recursos já escassos, e isso cria tensão nas famílias. E a agravar isso são aqueles pensamentos estranhos que aparecem nas pessoas, não é? Quando começam a ter os quadros demenciais, quando começam a falar sozinhos, a ter alucinações, quando começam a esquecer das coisas e lembrar só do passado, as grandes que nós temos vivido, que falam com pessoas que nós gostamos de ver e criam uma grande suspeição em nós e nos assustam. E é por isso mesmo que eu acredito que este debate não seja o fim, mas um bom começo para que nós possamos compreender melhor os idosos e apoiá-los, voltando à questão do acesso holístico aos cuidados básicos de saúde, que os idosos, quando forem ao hospital, primeiro possam ser diagnosticados não só aquela queixa, aquela doença, mas também todas as potenciais doenças que possam ter, não é? E que possam desenvolver-se e trazer ainda mais peso, mais sofrimento a eles. E também que o pessoal da saúde, eu já estou aqui a fazer uma conclusão, mas o pessoal da saúde possa olhar para o idoso quando for ao hospital ou no contexto das guerras, que se possa olhar para o idoso em todas as suas necessidades de uma forma holística, para que permita que ele tenha maior independência, mesmo quando não consegue andar, mesmo quando não consegue falar, quando tem os pensamentos limitados e as suas capacidades reduzidas. Temos que pensar no idoso como um todo, como uma pessoa com uma história completa, e no contexto da guerra
mesmo quando nós estamos doentes e estamos com medo, idosos precisam um bocadinho mais da nossa atenção e começar-se a tomar medidas preventivas para que, em casos de um ataque, não é, nós já tenhamos algumas condições preparadas para que esses idosos sofram ainda menos. E nas comunidades eu sei que existem condições básicas muito foram sempre um bom começo e eu acho que podem ajudar muito para que nós possamos ajudar aquelas pessoas que estão a crescer e que são idosas. Obrigada, Ana, mais uma vez. Doutor Nhamposse, vou virar para si agora. Aqui vem que a Lei da Proteção e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa foi aprovada a 4 de dezembro de 2013. Estamos já com 7 anos de existência. Ainda é uma criança, mas já tem uns bons passos dados. É uma criança já quase a entrar para a puberdade. O que é que temos a dizer sobre a proteção e promoção dos direitos da terceira idade em campos de conflito? Será que estão salvaguardados os direitos da terceira idade? O que é que está sendo feito para que os seus direitos sejam salvaguardados, embora estejamos numa zona de conflito armado, mas tendo em conta esta camada social? Bem, é verdade que temos a lei da proteção da pessoa idosa, mas o meu pensamento vai muito para além da lei formalmente considerada. Eu penso que estamos perante uma situação de cultura de educação, cultura de trato social. Independentemente de existir uma lei ou não, o fato de sermos pessoas educadas, reconhecermos a dignidade da pessoa humana, isto só basta para respeitar a pessoa idosa, aquela pessoa que carrega toda aquela experiência, aquela pessoa que, na verdade, é uma biblioteca humana viva, que é uma fonte de conhecimento e de inspiração para todos nós, não é? Qualquer pessoa idosa carrega consigo alguma experiência de vida e tem algo de bom a partilhar para, com os mais jovens e para o desenvolvimento do próprio país. Em situações de guerra, eu diria que pela primeira vez é a única situação onde de facto somos quase todos tratados de forma igual do ponto de vista negativo. Somos todos deixados à nossa sorte em situação de guerra. Não se privilegia este ou aquele, são todos deixados à sua sorte, independente de ser criança, mulher, jovem, homem ou idoso. Estão todos vulneráveis aos ataques daquilo que eu conheço, seja a nível dos ataques terroristas em Cabo Delgado, seja a nível dos ataques na zona centro. Não há nenhuma proteção especial às pessoas idosas, enquanto que tal, são todos tratados da mesma forma, dependendo da sorte de cada um. Aliás, em situação de guerra que estamos a viver, o privilégio é dado àquelas pessoas com algum status socioeconômico e político significante, não é? Algumas figuras de relevo é que têm maior proteção em situação de guerra que estamos a viver. Então, se você é pessoa idosa,
e goza de alguma regalia ou estatuto político, econômico e social relevante, não é? Está afiliado a alguma elite política, a alguma elite econômica, só assim você consegue ter alguma proteção social. Caso contrário, não. Basta olhar para os deslocados internos como resultado da guerra em Cabo Delgado para ver que não há nenhum tratamento privilegiado nem para crianças, nem para mulheres, nem para os idosos. E eu digo mais, pior para aquele que é ao mesmo tempo idoso e mulher. A discriminação, as dificuldades são piores, não é? São mais complexas, são terríveis. E é preciso também ter em conta que, a regra geral, independentemente da situação de guerra ou não, os idosos em Moçambique são vistos como pessoas inválidas. É um inválido, não é? Infelizmente, é esse tratamento que nós damos. Os idosos não têm autonomia, não têm liberdade de escolha. Então, uma pessoa que não tem autonomia, liberdade de escolha e independência não pode exercer a cidadania, não é? Não pode exercer a cidadania, não pode intervir positivamente na sociedade, mesmo para reclamar os seus direitos. Dificilmente nós conseguimos ouvir os idosos a reclamar os seus próprios direitos, porque sequer eles dão espaço para tal. É muito difícil. É uma vida extremamente complicada e nós temos que ter uma outra abordagem, temos que ter uma outra visão relativamente à pessoa idosa, porque quem está a perder é Moçambique, quem está a perder somos nós, os mais novos, que não temos uma direção, não temos uma visão de vida positiva, não temos ensinamentos positivos, não temos experiência deles para partilhar. Então, não conseguimos explorar eles como uma biblioteca viva e rica. Imagina uma situação em que nós não conseguimos ouvir os idosos como uma biblioteca viva, quanto mais aquelas bibliotecas físicas, não é? É extremamente difícil. Então, em situação de guerra, eu penso que é preciso pôr em prática esta lei da proteção social dos idosos e é preciso que a gente tenha uma atitude mais proativa, não é? Até porque, do ponto de vista estatístico, nem sabemos quantos idosos já perderam a vida nesta guerra em Cabo Delgado, nestes ataques armados a nível do centro do país. Sequer sabemos a estatística correta e o apoio em termos de proteção social nos casos dos ciclones Idai e Kenneth, que assolaram também a zona centro do país. Obrigado. Obrigada, Jônia. Deixa eu ficar aqui umas notas bastante interessantes e são capazes mesmo de nos levar para alguns pontos de reflexão estatísticos que nos mostram os números concretos de idosos que perdem a vida dia após dia dentro desses conflitos militares que acontecem na zona centro e norte do país. Muito obrigada. Vou virar agora para o Dr. Martins, só para fecharmos este capítulo dos conflitos armados na zona centro e norte do país. Que cuidados temos a nível dos centros de refugiados ligados à saúde em prol da terceira idade? Temos alguma informação a respeito dos centros de acolhimento, centros de refugiados ligados à saúde? Que tipo de movimentos, se foram colocados lá algumas tendas para atenderem a saúde das pessoas afetadas pelas guerras ou conflitos armados? Sim, muito obrigado pela interpelação. Há 1 mês, 2 meses, eu estive em Cabo Delgado. E estive em Nampula e depois fui aos distritos que fazem fronteira
com Cabo Delgado e alguns distritos que estão a receber população deslocada, assim podemos dizer. Não é? Mas o mais importante disso é que é preciso compreender que, devido a características, não é, fisiológicas e que o qual aqui já discutimos, o idoso, muitas das vezes, ele é a pessoa que, devido à sua mobilidade, as dificuldades de mobilidade que tem, e o facto de não estar capacitado por vários motivos, não é? Que falamos nos 5 sentidos. Normalmente o idoso é aquele que fica, não é? Fica primeiro porque a guerra não é porque avisa, não é? Não é porque o bandido, sei lá o que for, o terrorista diz: eu amanhã vou entrar aqui, ou daqui a 2 semanas venho aí e vou saquear e tudo. Normalmente acontece sem um pré-aviso e de uma forma que as pessoas são apanhadas de surpresa. E nessas condições, normalmente o idoso, a idosa, é aquela, primeiro não se dá conta do que está acontecendo, primeiro pela discapacidade que tem, que falámos aqui, a questão da visão, a questão da audição também. Então ele não se dá conta do que está acontecendo. E se dá conta, devido à dificuldade que tem de mobilidade, é aquele que menos tem capacidade de esconder ou de criar mecanismos de escapar, não é, do conflito. Então, normalmente é quem fica, não é? É quem fica. E como dissemos aqui, o idoso também tem várias características, vários níveis, não é? Tem aquele idoso que, pela idade, dizemos que sim, é uma pessoa idosa, 80, 90 anos, e tudo isto. Tem aquela que é pela discapacidade que apresenta, dizemos que é uma pessoa que, pelo tipo de capacidade e pela idade, que tem 60, não tem esta. Tem aquele que tem menos do que isso, mas porque, no contexto social, ela já é tida como uma pessoa idosa, não é? Então, normalmente, tem essas características é que ditam mais ou menos qual seria a sorte do idoso em zonas de conflito. Com maior capacidade de mobilidade, consegue escapar. Aquela que vive com acompanhantes, nesse caso com pessoas próximas ou não, que tem uma relação de afeto e de cuidado com o idoso, consegue criar condições para que o idoso possa se deslocar para um sítio mais seguro. Mas aqueles idosos que têm famílias mais vulneráveis em termos de pobreza, em termos de doenças, né? Tem famílias pobres, com doenças crónicas e com tudo isto, o idoso, muitas vezes, é aquele que tem menos capacidade de poder deslocar-se. Também há uma característica também importante, também, que mostra a questão da vulnerabilidade do idoso em momentos de conflito. É a questão do apego. Normalmente, a população idosa ela tem um apego às coisas que tem, não é? A terra, a casa, não é? É onde viveu. Ele não sabe viver um outro sem ser ali, não sabe viver de outras condições que não seja a terra, não sabe viver de outras coisas que não seja daquelas pequenas coisas que ela tem com ela. Então, normalmente, o apego cria condições, características para que o idoso normalmente fique em zonas de conflito, porque tem um apego e não sabe para onde ir, normalmente não está muito orientado sobre depois de ser distrito, ela vai para onde, qual é o outro distrito que pode ir. E as distâncias para zonas de segurança são muito elevadas, são 3 dias, 2 dias de viagem a pé. Normalmente os idosos não fazem. E nessas condições, as pessoas mais saudáveis também não querem viajar com o idoso, porque ele representa um risco, não é? Tem que parar, tem que descansar, tem dor, tudo isso. Então, normalmente o idoso se encontra numa situação de grande vulnerabilidade em zonas de conflito armado e em zonas de desastres naturais. O que tenho observado, o que observei nos campos de acomodação, normalmente são os serviços básicos e serviços de pronto-socorro que são disponíveis. E como nós queremos aqui falar que o idoso, muitas vezes, grande parte das doenças associadas a este grupo são doenças crónicas, não é? Significa que são doenças que precisam de um cuidado especial, são doenças que requerem uma toma de medicamentos bastante intensa, não é? E em quantidades suficientes, não é? E em situações como estas de campo de inclusão, normalmente os serviços de saúde não são aqueles que oferecem toda esta gama de serviços que seriam necessários para assistir o idoso. Então aí tu encontras essa dificuldade do idoso em ter
condições necessárias para o poder fazer, porque ele, naquele campo, não tem todas as condições que precisa, não tem todo o serviço que precisa, os serviços já são precários, eles funcionam também em serviços de brigada, tem um serviço mínimo de socorro, depois tem um serviço de referência, que é uma referência ao mundo da sanitária do distrito ou da localidade ou do posto onde está, depois tem os serviços de brigadas móveis. Em todos esses serviços, o idoso também não é uma pessoa que tem a capacidade de mobilidade muito alta, por exemplo, para a questão de referências, para poder deslocar-se a uma outra unidade sanitária, para ir buscar serviços. Na questão das brigadas móveis, normalmente os idosos têm preferência, mas, como deve saber, têm dificuldades de língua, não é? Não fala, normalmente não está com um acompanhante que possa lhe dizer o que nos últimos tempos tem sido a história clínica, não tem um processo clínico consigo. Então, é como se dali estivesse a começar um novo diagnóstico, não é? E normalmente, como dissemos aqui, há doenças que são visíveis, há doenças que são invisíveis. E há doenças que, pelo nível de diagnóstico, precisam de um diagnóstico especializado, um diagnóstico mais aprofundado, através de outro tipo de instrumentos, de ressonâncias e outro tipo de instrumentos de auxílio para o diagnóstico em saúde. Então, aí o idoso normalmente vai ter bastante dificuldades, porque não tem esta capacidade de ver. Então, o que observamos nesses centros é ter serviços que sejam presentes, mas são básicos. Depois tem os serviços de referência, que precisam de uma capacidade do doente poder deslocar-se, e aí ele tem problema de mobilidade. Depois tem estado de choque e stress. Em estado de choque e stress, por ter perdido os haveres que tinha, por não saber onde estão os outros familiares de qual ele depende e precisa, não é? O idoso normalmente sofre um grande peso de orientação nestes centros de acomodação. E, se for a observar, os serviços de saúde, como estão organizados, são muito específicos e bastante organizados para mulher e criança, não é? E que é importante também que sejam serviços de mulher e criança, nesse caso chamamos de serviço materno e infantil. Os outros serviços de consulta do adulto existem, mas são muito ligados a essa consulta do adulto de forma de urgência, não é? E não de forma ambulatório, que estejam lá e que precisa que o paciente a qualquer momento possa estar lá e possa ser atendido. Em resumo, precisa-se fazer muito, não é? Para poder mostrar que características esta população apresenta e que com essas características, que tipo de serviços deviam estar disponíveis de forma permanente para assistir esta população em condições de conflito e em condições, por exemplo, de desastres naturais, como aconteceu com a Idaia. Em Idaia eu estive lá e vi que as condições não eram, os hospitais foram afetados, e normalmente o que acontece as populações urgentes que vão ser atendidas serão aquelas que têm a capacidade de mobilidade muito alta, não é? Para se deslocar, para, por exemplo, na questão da distribuição de comida, são aquelas que muitas vezes devem estar ali. O idoso, como está sozinho, normalmente não encontra gente que vai advogar para que a entrega de comida ele possa ter. E normalmente, porque é uma pessoa que não tem capacidade de carregar a comida e os haveres que precisa, que são doados pelas agências ali, normalmente há pessoas que ajudam, e as pessoas que ajudam normalmente são pessoas que não entregam os haveres na totalidade. Os casos de corrupção que nós vimos no IDAI, muitos deles estavam ligados à população bastante vulnerável. Neste caso eram órfãos e eram idosas, e que os produtos eram desviados para essa população, porque tem aquela que tem menos voz, está menos visível para isso, e devido à discapacidade física e por problemas de saúde, não tem a mesma capacidade de poder chamar por socorro e poder deslocar-se para pedir ajuda ou para ter atendimentos mais próximos e especializados. Obrigada, Martino, uma vez mais pelo seu contributo. Bem, há artigos escritos por alguns pesquisadores em Moçambique que dão conta de que envelhecer em Moçambique é um pesadelo. É um pouco disso que todos os nossos painelistas estiveram aqui a dizer, de forma geral, que até o Dr. Nyamposse foi um pouco mais contundente ao dizer que, então, se for assim, não vale a pena envelhecer, porque estamos a caminhar para uma situação de martírio, em que tu sabes que
que não tens nenhum tipo de proteção, mesmo a nível familiar. O Jaquelino coloca aqui uma questão pertinente. Muitos idosos ainda têm filhos ou parentes próximos, vivos e em locais identificáveis. Como estes podem ser chamados à razão para cuidarem de seus idosos neste tipo de situação de vulnerabilidade? Como havia dito no princípio do nosso debate, vamos contar aqui com a participação do senhor Pedro Mondlane, que é coordenador dos serviços sociais do Distrito Municipal Cambuquana e, ao mesmo tempo, é o responsável pelo Centro Aberto de Maguanini C, que acolhe as pessoas da terceira idade. Senhor Pedro, muito bom dia, dê-nos o seu contributo, o que tem a dizer sobre nós, tendo em conta uma nota aqui do Instituto ou do Ministério do Gênero e Ação Social que diz que a ação social não é pela institucionalização do idoso. O que tem a dizer sobre esta questão, respondendo um pouco àquilo que foi a questão colocada pelo Jaquelino? Senhor Pedro, bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia. Consegue me ouvir? Sim, bom dia. Sim, bom dia, senhor Pedro. Pode prosseguir, conseguimos ouvir. Microfone, pode abrir o seu microfone, por favor? Senhor Pedro, pode abrir o seu microfone para poder falar? Peço sim. Peço assistência aí, só falar? Obrigado, acho que já consegue me ouvir. Sim, sim, tá audível. Obrigado. Estava a dizer que, primeiro queria cumprimentar a todos o painel. Não pude perceber realmente na íntegra a intervenção acho que é o doutor Jaquelino, acho que é assim como foi dito. Mas em relação ao que foi colocado, gostaria de dar a minha contribuição quando cita-se a não institucionalização do idoso. Na verdade, a política nossa na ação social é não institucionalização, significa que o lugar do idoso é na família, realmente, mas em casos extremos, em casos mais difíceis, em que sistematicamente tem-se visto a violação dos direitos do próprio idoso, que estão consagrados mesmo na lei, obriga-se mesmo que o idoso esteja numa instituição para a sua melhor proteção e que lá se encontram garantidos os seus direitos. E falando do idoso nessa condição, realmente o idoso encontra uma dificuldade, mesmo em consonante ao que tem se dito, que o lugar do idoso é na família. Tem-se visto realmente várias dificuldades deste idoso se sentir enquadrado, se sentir bem na família, devido a vários males sociais que nós temos presenciados dia a dia na própria família. O idoso, conforme algumas intervenções que antes deram, verifica-se que tem a sua contribuição muito grande, mas que essa contribuição não é valorizada pela camada social jovem, camada social média jovem. Geralmente, quando alguém atinge esta idade, alguém atinge a velhice, torna-se idoso, parece-me que, em vez de nós termos que aproveitar toda a experiência, toda a bagagem que o idoso tem,
para poder nos assistir, para poder nos assessorar, para poder nos aconselhar e até partilhar experiências positivas conosco, o idoso tem sido rejeitado e não só, mas tem sido violentado de forma muito grande nas nossas comunidades. Temos lidado dia a dia com várias situações em que os próprios filhos colocam idosos numa vida de risco para que o idoso pereça e possam ficar com os seus bens. Agora, se o interesse são apenas os bens, significa que o idoso se encontra numa situação de grande vulnerabilidade com essa camada. Porque durante a juventude, o idoso tentou fazer o bem para ele mesmo, inclusive para os filhos, mas que os familiares já não consideram mesmo. Consideram ele como inválido. E não só isso, mas é o idoso que não tem sido dado atenção à palavra, às suas ideias, à sua contribuição. Tudo que o idoso tenta falar, o idoso não é percebido, o idoso não é dado atenção. Sempre tem se dito que não, fala coisas ultrapassadas, fala coisa tal. O mais caricato que nós temos vivido nas nossas comunidades em relação à pessoa idosa é que esta pessoa idosa aqui, além de ser violentada verbalmente, além de ser violentado verbalmente, violentado de forma física, há aquele problema em que muitos filhos, muitas pessoas, muitos familiares dos idosos, eles até expulsam de casa, tiram de casa e procuram uma zona em que o idoso até nunca pisou, não reconhece, e chegam dali, abandonam o idoso para que seja um idoso da rua. Para quê? Para poderem usurpar de tudo aquilo que tem sido. É nesses casos que, quando o idoso se encontra o governo, essa área social procura proteger o idoso e tem levado o idoso para um acolhimento, de modo que esse idoso possa realmente encontrar um abrigo e depois procuramos uma forma que este idoso seja integrado na família, caso se consiga localizar os familiares. É uma Certo. situação. Senhor Pedro, não perca de seu fio de pensamento. Queria saber, uma vez que é público que existe um fundo de assistência social aos idosos, podia que partilhar conosco quais são as condições para que os idosos se beneficiem desse fundo de assistência social? Quais são os critérios que são levados em conta pela ação social para beneficiar o idoso desse fundo? E aproveitando a deixa, uma vez que está a intervir, gostava também de saber, se tiver a informação a nível de Moçambique, quantos centros fechados e abertos nós temos que apoiam a terceira idade e, ao mesmo tempo, se pode nos ajudar a entender, para o caso dos idosos falecidos que já recebiam um fundo de apoio social, como é que é canalizado o fundo, para onde é que vai o fundo que dava apoio àqueles idosos, uma vez que eles já não existem? Quais são os mecanismos que os familiares destes ou as pessoas que lidavam diretamente com eles devem seguir para poder cancelar, se existe algum cancelamento desse tipo de apoio para se beneficiar a uma outra pessoa que esteja em vida e em necessidade? Obrigado. Peço para poder responder, se for possível, em 3 minutos, o tempo já nos foge. Obrigada. Obrigado, doutora Beth. Falando que eu posso falar apenas da experiência, muito mais daquilo que nós temos sido ao nível do nosso setor, para falar ao nível do nosso distrito cá no Camumbuquano. São algumas questões que me colocou. Diria que não tenho informação certa, não tenho informação completa quantos centros de acolhimento nós temos a nível nacional. Eu estou a contribuir nesse programa, partindo do Distrito apenas Municipal de Cambuquano, uma parte da cidade de Maputo, que nós cá temos apenas um centro de acolhimento, 2 centros de acolhimento, um fechado e um aberto, ao nível do nosso distrito. Ao nível nacional, não sou a pessoa indicada para poder falar. Em relação ao subsídio, tentou falar do fundo, mas nós estamos a falar do subsídio social básico, que é atribuído ao idoso. Isso é um subsídio do Estado em que
as pessoas para acederem a essa proteção social através desse subsídio devem ser aquelas pessoas que na vida nunca contribuíram de forma positiva na segurança social básica ou na segurança social, que é o INSS, os descontos. São aqueles idosos que se encontram numa situação de vulnerabilidade e que, quando chegam àquela idade, eles não têm outros recursos para poderem sobreviver. Então, faz-se um levantamento, faz-se uma análise, vê que essas pessoas são desprotegidas, foram daquelas pessoas que, durante a juventude, trabalharam, se calhar, como guarda, trabalharam nas machamas, nunca descontaram e agora se encontram sem capacidade para trabalhar. Então, nesse sentido, são eles os beneficiários legítimos deste programa chamado Subsídio Social e Base. Ainda consigo, Sr. Pedro, gostava de saber, para esses idosos que se encontram nos centros e outros a nível das famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade, existe algum apoio de psicólogos, algum apoio médico, algum apoio jurídico para aquilo que são os problemas ligados à terceira idade? Obrigado, mas antes mesmo de responder essa, dizia assim, o que se faz com o fundo dos idosos, por exemplo, que perecem? Os idosos que perecem, se não haver nenhum agregado familiar que possa se beneficiar deles, porque existem algumas pessoas que fazem parte do agregado familiar desses idosos, que continuam a se beneficiar. Caso não exista, então, o valor transita para as outras pessoas que vão entrando no programa. Como sabe, não há capacidade para assistir todos aqueles idosos que estão ao nível nacional. Então, isso é uma questão de seleção. Ao que me aborda agora, se existe alguma assistência. Existe assistência, não de forma talvez contínua nos nossos centros, mas nós temos colaborado com a Direção de Saúde, temos colaborado com alguns parceiros que trabalham nessa área, que têm assistido os idosos nos nossos centros de acolhimento essencial. Obrigada, Sr. Pedro. Havendo mais questões, voltamos assim, estamos a tentar racionalizar o tempo. Faustino, teria levantado a mão, teria dito que gostava de participar, tem alguma contribuição a dar? Passo já a palavra, bom dia. Faustino, pode tirar o micro, por favor, para podermos lhe ouvir? Pode desbloquear o microfone para poder ouvir? Alô, bom dia. Tá, bom dia. Alô. Faustino Sigavani, pode desbloquear o microfone? Não conseguimos ouvir. Bom dia. E a Faustino, conseguimos ouvir? Faustino, não se ouve o que diz. Acho que está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado. Alô? Alô? Agora sim. Sim, dizia Agora que... sim, bom dia. Bom dia. Dizia que a minha experiência funda-se mais pelos meus pais. Tenho-os como exemplo durante o tempo em que, particularmente, o meu pai esteve cadeirante, 14 anos. Tivemos dificuldades enormes para termos acesso às instituições do Estado, para assistência médica. Tivemos que recorrer
às instituições privadas. E isto foi bastante desconfortável. E olhamos de forma global, se alguém não tem condições para um tratamento condigno num hospital do Estado, como é que o Estado consegue prover esse tipo de assistência? Isto é bastante constrangedor. Eu penso que há aqui uma necessidade do próprio Estado dar mais prioridade a esta camada de idade. E não vou aprofundar bastante, apenas para dar esta minha experiência em relação a pessoas da terceira idade. Há toda uma necessidade do Estado dar o seu maior apoio a estes. Obrigado. Muito obrigada, nós agradecemos pela sua participação e contribuição. Já o tempo nos foge. Vou passar a palavra para os painelistas, dada a questão de tempo aqui, 2 minutos para cada, só para fecharmos considerações finais. Vou começar mesmo pelo Dr. João Nhamposa. Podemos fechar do ponto de vista jurídico. O que é que tem a dizer sobre tudo aquilo que já foi dito aqui? João? O João está aí? Sim, sim. Ivete, consegue ouvir? Agora sim, agora sim. Bom dia. Ah, O tempo já nos foge, 2 minutos só para considerações finais, tendo em conta tudo que já foi dito. se calhar, nestes 2 minutos, aproveitar para chamar a atenção àquilo que pode constituir os desafios mais urgentes para a proteção dos direitos humanos, ou melhor, materialização dos direitos humanos da pessoa idosa. O país, em tanto que tal, as autoridades públicas mais visadas têm de garantir um direito à segurança. A questão da segurança da pessoa idosa é muito precária, a segurança a vários níveis, sobretudo no acesso aos serviços sociais básicos e à proteção da própria vida da pessoa idosa. Penso que é um desafio a pôr em prática no sentido de implementar a lei de proteção do idoso. E também, conforme esse debate chama a atenção, precisamos urgentemente de uma transformação social em Moçambique, uma transformação social para respeitar a dignidade da pessoa humana, a dignidade do idoso. E também urge pôr em prática um programa de proteção social específico da pessoa idosa e, sobretudo, garantir o acesso ao transporte público gratuito à pessoa idosa, de modo que eles possam também circular na cidade, possam passear, possam visitar as outras pessoas, possam se locomover e socializar. Por que não atribuir um transporte gratuito específico para a pessoa idosa, sem ter que lutar com os demais? E mesmo para terminar, chamo aqui a atenção aos projetos de reorganização e limpeza das cidades, que está a ser levado a cabo pelos municípios, com destaque para o município de Maputo. Assistimos a Polícia Municipal a maltratar as mulheres, a maltratar a mulher idosa que está a vender nas artérias da cidade para poder sustentar a si própria e a sua família. É preciso que esta proibição seja levada a cabo sem violar os direitos humanos. Então, é muito preocupante aquilo que assistimos na rua, um abuso da autoridade contra as mulheres, sobretudo, que são, na maioria, que praticam este negócio informal e ajudam as suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada, Nhamposa. Ana Moraes,
Bem, vou aproveitar a intervenção da Ana Moraes e do Matin em 2 minutos cada para responder uma questão que nos foi colocada em último momento. Que soluções se pode colocar para melhorar a situação dos idosos em situação de conflito, tendo em conta os fatores todos aqui mencionados que empatia a sua vida, desde a dificuldade de desapego, deslocação física e outros. Ana Moraes, considerações finais? Ana, tem 2 minutos, pode tecer as considerações finais, por favor, o tempo já não está muito a nosso favor. Enquanto a Ana se prepara, Dr. Matin. Estamos com algum problema técnico? Eu já estou aqui, consegue me ouvir? Sim, sim, sim. Consigo. Okay. Pode prosseguir, por favor. 2 minutos só para encerrar o debate. Sim, do meu lado, penso que o mais importante é que os conflitos armados, os desastres, colocam o idoso numa situação de grande vulnerabilidade. Sabendo que o idoso, pela sua natureza e pelas características, falamos aqui do país, sejam elas epidemiológicas, sejam elas também sociais, como falamos da pobreza, o idoso terá sempre, em situações de conflito, os problemas que já tem sobre si a multiplicar-se, neste caso, a tornar-se crónicos ou bastante vulnerabilidade. O que penso que deve acontecer nos próximos tempos, eu penso que Moçambique precisa de desenhar, tendo em conta que nos próximos, segundo os estudos que há, nós poderíamos ter a população idosa de 7 milhões, de 1 milhão que temos hoje, poderá passar a 7, se não a 12 milhões em quase 30 anos. Não é? É uma população que vai crescer muito rapidamente, porque temos uma população agora uma parâmetro jovem, mas que nos próximos tempos terá um crescimento exponencial que será preciso ser acompanhado de políticas sociais que possam educar isso. A outra questão também é que, ao mesmo tempo que parece que a qualidade de vida vai aumentando, a esperança de vida aumenta, não significa que a qualidade da velhice também aumenta, não é? As pessoas vivem mais, mas a qualidade da velhice não aumenta, devido a fatores que nós dissemos, não fatores epidemiológicos também, mas fatores sociais que têm uma grande influência sobre essa qualidade de vida. Então, penso que daqui para frente é preciso encontrar mecanismos a nível de políticas sociais que não cabem só à ação social, por exemplo, na política de saúde, o que é preciso fazer na política de transporte. É preciso que possamos atuar de forma muito mais multidisciplinar, em termos de encontrar mecanismos que possam fazer essa assistência. E também nós vimos que a área da geriatria não está a crescer assim tanto em termos de serviço de saúde. Penso que é uma área que faz bastante falta, não é? Parece a mim que os idosos devem ir a serviços especializados por tipo de doença, mas uma área da geriatria parece não estar a ter um crescimento que se pretende. Então, penso que a ação social tem uma coisa a dizer, tem uma coisa a influenciar as instituições de ensino, para que essa área seja uma área que seja apetecível para investir em termos de ensino público e para investir em termos de ensino privado. E também possa certificar. Um outro grande problema nos idosos é a questão da negligência. Há muita gente a trabalhar com a idosa, mas sem uma formação adequada. Então, também existe aqui um risco muito alto de criar condições de certificação das pessoas que estejam a trabalhar com o idoso. Em termos de conflito armado e conflito de desastres naturais, eu penso que Moçambique é muito propenso, é um país propenso a desastres naturais, como temos visto a questão de idade, da seca, da cheia. Nós nunca ficamos mais de 3 anos sem esses 3 desastres se manifestarem, ciclones e tudo. Então, penso que não se deve pôr de parte de que devemos ter um pacote claro de intervenção como mandatório, que as instituições possam ter ação social para responder a essa preocupação. Também a questão do conflito. Somos um país que nos últimos 30, 40 anos nunca ficamos, mesmo que não tivéssemos uma guerra armada como tal, mas temos conflitos políticos que resultam em violência,
não é? Então significa que é preciso olhar para esses dois elementos como elementos importantes que criam vulnerabilidade à população idosa para que possam atuar. Eles muitas vezes, a população idosa não vota, mas todos os conflitos que se resultam da votação têm uma consequência muito grande na população idosa, devido àquilo que nós temos visto acontecer no país. E muito obrigado. Obrigada, Martim. Eu não sei, nós tínhamos pedido até às 12 a disponibilidade do tempo para o debate, mas parece que há uma alma tempo e se não nos permitirem mais as tecnologias... Acho que as tecnologias vão fechar, né? Se as tecnologias forem fechar, aproveito este momento para me despedir e agradecer a presença de cada um de vocês. Fazer as vossas coisas para assistirem a este debate e participarem com vídeos e outras contadas, amatem bastante. Agradecer igualmente a todos os parceiros que tornaram possíveis a realização deste debate. Portanto, como ainda existe alguma benevolência por parte das tecnologias, Ana, podemos fechar o debate consigo, por favor? Sim, muito obrigada pelo convite. Por favor, lembrem-se, nós hoje somos jovens, amanhã seremos idosos. Então, pensemos nos nossos idosos com empatia, não é? E é muito importante o suporte social, para além de tudo que já nos disseram, e eu acho que é nisso que nós temos que pensar. Aos idosos, resiliência, por favor. Espero que nós possamos ter mais debates para podermos aprender mais com os idosos, quais são as necessidades, o que é que eles querem, e também para sabermos muito bem para onde é que nós estamos a ir. Eu acredito em prevenção, em preparação, em resiliência, e é nisso que nós temos que nos concentrar. Não quero ser traída pela tecnologia, então não me vou alongar. Muito obrigada pelo convite e, por favor, vamos debater mais, porque este tema é vasto. Obrigada. Muita boa vontade desse lado, mesmo os rostos lindos nesta plataforma. Vou agradecer ao técnico, vou pedir a todos vocês para ligarem os vossos vídeos e pedir ao nosso técnico, pode ser? Agradeço, obrigado. Os nossos vídeos da nossa fotografia panorâmica e reitero o meu do observatório pela vossa paciência, por terem entendido também a nossa indisponibilidade na realização deste evento na semana passada. Foram razões alheias à nossa vontade. Peço ao técnico para fazer uma fotografia panorâmica. Doutor Pedro, peço para tirar a máscara, por favor. Obrigada. Um instante só, técnico. O doutor Pedro ainda estava a se arrumar. Sim, peço já mais uma fotografia panorâmica. Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez, e contamos convosco. Desculpem-me, o João não estava, por alguma razão, podemos repetir? Agora foi-se a Flomena, foi-se a Clélia, foi-se a Luísa. Técnico, por favor. Já estamos de volta. Faltava o João. O João já está ligado. Flomena, peço para tirar a máscara, uma vez que estamos mesmo distantes um do outro. Podes tirar. Obrigado.
Sim, já está. Já estamos todos com sorrisos. Pode ser? Obrigada. Obrigada. Ele já me respondeu aqui, diz que já está. Clélia, quero te bater. Só entraste agora. Tá certo. Muito obrigada para todos vocês. E conto convosco para o próximo debate. Este foi o primeiro de muitos. Amanhã, dia do idoso, eu trago aqui a camiseta